Você está acompanhando o programa Educação e Cidadania. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em DCE? Ou melhor, você já participou de um Diretório Central de Estudantes? Então, por que estamos entrando nesse assunto? Porque foi recentemente que descobrimos que o DCE da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, não realizava eleições para presidente do DCE há 20 anos. E recentemente, num belo evento, foi possada a estudante da Administração Pública, Joana Daut. E ela está aqui hoje na Educação e Cidadania, né? E com ela nós convidamos o pró-reitor, professor Fábio Napoleão. Bem-vindos. Prazer é nosso. O senhor é pró-reitor de bastante coisa, né, Extensão, cultura, comunidade. Que legal. Joana, me fala dessa nova jornada, do início dessa experiência. Como é que está sendo para você e para a turma que está contigo? Está sendo uma experiência muito legal ter contato, principalmente com cidades de fora de Florianópolis, né, já que a UDESC é uma universidade multicamp, que tem sede em 12 centros, em 9 cidades. E a gente está construindo tudo isso em conjunto, está sendo uma experiência muito bacana. Bacana, é isso? Muito. Professor, na posse da nova diretoria do DCE, o senhor ressaltou e demonstrou bastante apoio aos estudantes, inclusive dizendo que a reitoria respeitaria, né, a liberdade dos alunos discutirem demandas sem interferir. Primeiro, é um enorme prazer, depois de 20 anos do diretório desativado, tê-lo funcionando. E interessa muito, considerando os aspectos pedagógicos e os ganhos de eficiência de gestão da própria universidade. A universidade é uma comunidade que envolve estudantes, docentes e técnicos universitários e se pauta pelo diálogo. E a gente está num programa que trata de educação e cidadania. Cidadania se constrói exatamente assim, no diálogo. E é no diálogo que a reitoria atua junto com o DCE, o novo DCE, retomado depois de 20 anos da UDESC. Joana, isso é importante. Que demandas, assim, os estudantes estão trazendo ao DCE? Bom, o DCE ele foi reativado para demandas principalmente relacionadas à permanência estudantil. Então, o aluno poder permanecer na universidade através de bolsas e auxílios. E as outras demandas a gente está mapeando junto com os centros e escritórios acadêmicos. Mas é importante ressaltar que o motivo do DCE ter sido reativado foi para reivindicar junto à reitoria demandas relativas a assuntos estudantis. O que acontece exatamente com as bolsas? Bom, a gente tem um número de bolsas razoável, mas que a gente gostaria que esse número fosse maior. E a gente também tem a falta de reajuste nas bolsas, né? Há 6 anos as bolsas da UDESC não são reajustadas e está no valor hoje de R$400. Essa reivindicação dos estudantes, inclusive, professora, ela vem num momento bem difícil, né? Porque a gente observa, assim, que a educação, de uma maneira geral, está sofrendo bastante e os cortes do governo federal, estão sendo, assim, bem grandes em relação à educação. Isso chega a preocupar vocês? Pois então, o país vive a sua maior crise econômica com a repercussão no campo social e a educação acaba sendo atingida. Há toda uma discussão travada no cenário, né, do governo federal de desvinculação de receitas destinadas à educação, de desobrigações, inclusive de ordem constitucional, a exemplo dos 25% que o Estado investe, os municípios, em educação, e o valor também que a União investe na educação. Então, é um momento de decréscimo de investimentos numa área tão importante que é a educação nacional. No caso da UDESC, houve, no primeiro semestre, todo um debate acerca de corte nas receitas em 10%, mas, assim como a gente faz com o DCE, nós nos pautamos pelo diálogo com o governador do Estado. Hoje, a UDESC tem assento no colegiado do atual governo e há um processo, então, de preocupação na ampliação das receitas e o uso de todo o cabedal de conhecimento ofertado pela universidade no sentido do desenvolvimento regional, né, na articulação com o setor produtivo e, com isso, a ampliação de receitas e, por conseguinte, não a administração da crise, mas a superação da crise. No caso das bolsas e auxílios, a UDESC hoje investe mais de 20 milhões de reais. É um número bem significativo, claro, se comparado a outras instituições. Em termos proporcionais, eu diria que a UDESC é a que mais investe em auxílios e bolsas aos estudantes. Muito tem sido feito no sentido da permanência estudantil, como o auxílio pedagógico, psicopedagógico, social, né, o de ordem psicológica, que é algo muito importante e que afeta muito os estudantes na atualidade. Como é que vocês observam esse quadro todo? De preocupação, de temor?
Com certeza. Os cortes, né, a possibilidade dos cortes que a gente sofreu agora no primeiro semestre em relação ao DESC e agora nas questões das universidades federais é algo que a gente enxerga com bastante preocupação, com medo da precarização da educação. Então, apesar da gente não ser diretamente atingidos por sermos uma universidade estadual, a gente faz coro às reivindicações das universidades federais contra os cortes nas universidades. Tá bom, eu quero agradecer a visita de vocês, a entrevista e, com certeza, a Educação e Cidadania ainda vai fazer mais reportagens ali no camp da UDESC. Professor... Eu quero deixar aqui uma lembrança, que é uma camiseta da extensão, eu faço extensão. Ai, que legal! Olha e só. aquilo, orgulho de ser UDESC. Tá bom, muito obrigada. E a orquestra acadêmica tem o seu CD, então eu gostaria de repassar aqui as mãos da nossa querida vamos conhecer Maria a Odete, Orquestra Acadêmica da UDESC. Parabéns. que tem um projeto maravilhoso que é Interiorizando o SEART. Há uma preocupação da universidade no sentido de interiorizar os seus afazeres. Muito obrigada. O agradecimento é todo nosso, né, Joana? Com Bem, certeza. a gente vai seguindo. Florianópolis cedia até amanhã um dos principais eventos geeks de Santa Catarina, o Circuito Catarinense de Quadrinhos. São mais de 200 atividades, artistas de renome no Brasil, oficinas, games e tudo que envolve essa potente, na verdade, indústria criativa. E o repórter Geisel Alcunha esteve no evento e a gente confere na tela do Educação e Cidadania. Ricardo Manhães é chargista e ilustrador. Tem uma personagem de história em quadrinhos que surgiu em 2006 que fez muito sucesso no Brasil e na Europa, a Gothic Girl. Quando eu fiz isso aqui, o principal conteúdo era o livro, a principal plataforma era o livro. Hoje você tem o mesmo conteúdo de 11 anos atrás circulando em várias plataformas. Ou seja, o que a gente busca, o que o ser humano busca são histórias, é conteúdo. A plataforma pode mudar, mas a história vai ser sempre contada. Às vezes me perguntam, você não tem medo que o impresso acabe? O impresso pode acabar, o conteúdo vai continuar. E eu sou um produtor de conteúdo. E o trabalho do artista, como ele produziu os processos, os esboços de toda a história, as pessoas podem ver de perto no Circuito Catarinense de Quadrinhos. E não é só isso, tem uma programação cheia de atrativos. O que você vai poder encontrar aqui são desde artistas do mercado nacional e o mercado local, que a gente quer incentivar bastante. A gente vai ter várias oficinas. A gente está fazendo algo que talvez seja inédito no país. A gente está oferecendo mais de 100 oficinas durante 9 dias de evento. E são oficinas que estão estimulando tanto a parte criativa das pessoas, como também profissional. A maioria dos personagens que nós conhecemos hoje nos filmes, séries, jogos, todos eles têm a sua essência, foram criados nos quadrinhos. É exatamente por isso que o Circuito Catarinense de Quadrinhos deste ano tem o tema Arte e Cultura Geek, que é o famoso universo nerd, que vem ganhando adeptos no mundo inteiro. O geek de hoje é o nerd de antigamente, que eu me enquadro nisso, né? O nerd de antigamente era aquela pessoa que era focado muito, que era quietinho, que tinha alguns gostos peculiares, né? Gostava muito de quadrinho na minha época, tudo, cinema. Então essas pessoas que, talvez a palavra reprimida seja um pouquinho forte, mas que ficavam no seu nicho, falavam assim, cara, isso é legal, todo mundo curte. No evento, uma parte dedicada apenas aos games. Afinal, isso tem tudo a ver com quadrinhos e com Florianópolis. O nosso público-alvo que gosta de criar um jogo, que gosta de consumir história em quadrinhos, que gosta de ver seu personagem em movimento em animações, no mais de variados canais que a gente tem pela internet, e também gosta de jogar, gosta de participar de campeonatos. E claro, quem está aproveitando é o público, que está vendo de perto todos os processos e evoluções deste verdadeiro universo. Academicamente falando é muito importante porque eu estudo a relação entre teatro e quadrinho, então eu venho não só para prestigiar o trabalho do pessoal, mas para pegar informações também, fazer contatos com o pessoal, então eu acho que esse tipo de evento, num lugar central como o Shopping Beira-Mar, é muito importante até para a difusão da arte. Nossa, é com esse universo de quadrinhos que nós vamos terminando Educação e Cidadania dessa semana. Muito obrigada por sua audiência, até a semana que vem.